O Escolha a Escola de hoje vai conversar sobre um tema que preocupa muito os estudantes do ensino médio, os pais dos estudantes, que é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas particularmente a redação do Enem, a redação tão temida do Enem. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor que um especialista, professor Luiz Puntel, da Oficina Literária Puntel. Boa noite, professor. Obrigado pela participação. Boa noite, muito obrigado. Por que o Enem, a redação do Enem é tão temida, hein, professor? É temida porque, em primeiro lugar, é pela quantidade de candidatos. São sempre em torno de 6 milhões, no Brasil todo. Aliás, é o exame, o segundo maior exame do mundo, Pasquim. O primeiro é na China, de volume de candidatos, e o segundo é o Enem. São 6 milhões. Pela majestade, pela coisa muito grande que é o envolvimento de norte a sul do país. Você sabe que o Brasil é um país continental. Então, 6 milhões. E por que redação é tão difícil? Porque o ano passado, desses 6 milhões, apenas e tão somente 53 candidatos conseguiram obter a nota máxima, que são 1.000 pontos. Por isso é tão difícil. É tão difícil. E ele é muito complexo. Ele é complexo pelo seguinte: além de você ter 5 competências, nós podemos falar das 5 competências, a primeira delas é a competência da variabilidade da língua. Ou seja, o aluno, o candidato, tem que escrever um texto, 30 linhas, de um assunto dado na hora, é lógico, e ele tem que usar a linguagem formal. E os candidatos, 16, 17 anos, eles dominam muito a linguagem coloquial. Vou dar um exemplo. Eu posso dizer o seguinte: a maioria das pessoas acham que os políticos não fazem nada. Essa é uma frase muito comum, que quando nós falamos está tudo certo. É de fala, é situação de fala. Agora, quando você escreve, você tem que usar uma outra língua dentro da língua portuguesa, que é a linguagem formal. Então, em linguagem formal fica assim: parcela significativa da população brasileira é de opinião que a classe política deixa muito a desejar. É diferente. É completamente diferente. Completamente diferente. Então, uma é nota 0, a outra é nota, vamos dizer, aprovação. E o vocabulário, que envolve também nesse momento da linguagem formal, eu costumo dizer que os alunos têm que aprender uma outra língua dentro da língua portuguesa, que é a linguagem formal, a linguagem do escrever, que é mais de privilégio, que não envolve gíria, que envolve toda a correção gramatical. Essa é a competência 1. O aluno tem que tirar 200 pontos nessa competência. Outra competência, a segunda competência é: qual a proposta que eu te dei? Qual a proposta que o Enem deu? A segunda competência do ano passado, por exemplo, tinha que discutir os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. A proposta é essa. Não era só falar de surdos ou de deficientes, mas era quais os desafios para que o jovem estudante que é surdo tenha o amparo, o acolhimento do sistema educacional. Aí você já tem um problema sério, pelo seguinte: surdos, eu não conheço nenhum surdo. Ou se fosse cego, seria o mesmo problema. E desafios, eu tenho que entender que desafios é o quê? Os entraves, são as dificuldades, os porquês que os surdos não têm o acolhimento do sistema educacional, seja da escola pública, seja da escola particular. E aí nós temos que tirar 200 pontos também. A terceira competência é a coesão. Coesão, eu costumo explicar para os meus alunos, é o seguinte: coeso é... Minto. A terceira é coerência. Coerência, eu digo que é não escrever bobagens. Porque, geralmente, você fala algo no primeiro parágrafo e no segundo você acaba dizendo outra coisa que está em discordância, está incoerente. Você ser coerente desde o começo até o final é ganhar 200 pontos. A quarta competência qual que é? É a coesão. É tudo estar amarradinho. E para amarrar tem os recursos coesivos, expressões que vão amarrando, vão cimentando essas ideias. E além disso, Pasquim, tem uma coisa muito importante, que o candidato tem que dar olha o gesto que eu estou fazendo,
a progressão temática. Ou seja, eu tenho que ir num crescendo o texto dele. Para chegarmos onde? Na quinta e a mais difícil também das competências, que é a solução daquele problema que foi dado. Se eu dei o problema, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, quais são as soluções? E aí que entra o AAME, e aí que entra o FEISGOM. Que são os enigmas que o senhor colocou na chamada aí do nosso programa, né? Exatamente. O senhor, gravou esse vídeo, né? Perguntando, né, o que significa AAME, que são 2 A's, M e a letra e FEISGOM, né? Então seria um enigma que diz respeito à quinta competência da redação. A quinta competência. Nessa quinta competência, o aluno tem que também tirar 200 pontos e não é fácil tirar 200 pontos. Por quê? Porque geralmente quem não tem uma orientação de um trabalho mais individual que eu digo é eu e você sentando aqui, vendo a sua redação e dizendo, ô Chico, aqui está muito bom, olha aqui está faltando, aqui nós pecamos. Faz de novo, refaz, me traz. Esse bate-bola, esse faz e refaz, geralmente nas escolas, sem desmerecer os professores que trabalham com redação de jeito nenhum, mas nas escolas você tem 30, você tem 40, você tem 50 alunos à sua frente e você não pode dar essa orientação individualizada e personalizada. E aí, só dizer que a solução envolve isso, aquilo, outro, eu posso entender aqui, mas não entender aqui, ou seja, não entender na prática do exercício. Por isso que é preciso exercitar muito durante o ano todo. Vamos fazer uma pausinha antes de revelar o enigma, o AAME e o FEISGOM, professor. A gente fica nessa expectativa para descobrir, Perfeito. então, o que é AAME e FEISGOM. É um instante só. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.